Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. Eu trago ele aqui, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Então, muito bom dia para você, querido. Vamos lá, porque olha, a noite foi longa e de trabalho no Congresso, hein? Bom dia, Débora. E Brasília, né, continua aprontando uma surpresa atrás da outra nesta reta final de 2025, né? Desta vez, o caso foi no Senado, onde o projeto da dosimetria foi aprovado aí com folga e sem nenhuma resistência por parte dos senadores governistas. O governo baixou a guarda nessa briga aí e deixou, né, passar o projeto em um acordo aí costurado nos bastidores com a oposição na última hora para garantir a aprovação de outro projeto, né, o que define um corte de 10% nos benefícios fiscais e eleva a tributação sobre juros sobre capital próprio, fintechs e as bets. Oficialmente, né, o governo nega que tenha feito esse acordo aí com a oposição no Senado. A princípio, já estava tudo combinado aí com o presidente da CCJ, o Otto Alencar, para que os senadores governistas apresentassem pedidos de vista e adiassem a análise da proposta para 2026, diante aí das fortes críticas feitas ao texto produzido lá na Câmara pelo deputado Paulinho da Força, que favoreceria aí a redução de penas para vários outros crimes, né? Mas no meio da tarde, a conversa mudou, com o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, confirmando que havia concordado aí com a votação da dosimetria na CCJ. Daí para frente, os governistas sumiram de cena, deixando aí o caminho livre para a oposição aprovar a pauta de grande interesse aí da família Bolsonaro, né? Foi o senador Renan Calheiros, né, quem denunciou publicamente aí esse acordo na tribuna, confirmando tudo que já se especulava, né? E no início da noite, a dosimetria foi aprovada por 48 votos contra apenas 25. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula, que vai vetar o projeto, né, segundo já informou a ministra Gleisi Hoffmann, que ainda chamou aí de erro lamentável essa negociação feita no Senado, contrariando a vontade do Palácio do Planalto. Mas o fato é que o Congresso é quem vai dar a última palavra nessa história e pode muito bem derrubar o veto do presidente Lula no ano que vem, que a gente já está cansado de alertar, né, que é ano eleitoral, né, Débora? Pois é, e aí a gente sabe que os acordos políticos, eles vão, né, cada vez mais aparecendo, né, nessa corrida contra o tempo da eleição 2026 que já começou, né, Theo? E ainda, por cima, a gente teve, enquanto a gente teve de um lado, né, o governo praticamente abrindo mão ali para que essa dosimetria, né, caminhasse, a gente teve do outro lado, sem muita resistência, uma pauta econômica que era bastante importante para destravar o orçamento de 2026, finalmente destravando, e aí a gente pode ter agora o orçamento sendo votado, né? Exatamente, Débora. O projeto de redução, né, dos benefícios fiscais aí em 10%, ele foi aprovado em menos de uma hora e logo depois da dosimetria, com um placar folgado aí de 62 votos contra apenas 6, né? Que ficou evidente aí que de fato teve um acordo antes em relação à dosimetria. A proposta é crucial aí para fechar o orçamento de 2026, que deve ser votado hoje aí em sessão conjunta no Congresso, né? A princípio está marcada essa sessão para começar ao meio-dia. Esse projeto de lei complementar, ele deve render aí 22,5 bilhões de reais em receita bruta aos cofres públicos, de acordo com os cálculos feitos aí pelos relatores do texto. O valor que permitirá ao governo aí perseguir a meta fiscal de 2026, que é de um superávit de 34,3 bilhões de reais, o equivalente aí a 0,25% do PIB, né? Mas há divergências em relação ao poder arrecadatório dessa medida, que também aumenta aí a tributação de juros sobre capital próprio, das bets e das fintechs, né? Pelos cálculos da Warren Investimentos, o projeto de corte de benefícios fiscais deve render 13,1 bilhões de reais em arrecadação bruta e cerca de 9,7 bilhões em receita líquida para o governo federal em 2026, considerando aí a noventena de parte do aumento desses tributos para eles entrarem em vigor. E no meio dessa agenda quente no Congresso logo mais, hoje também é dia de divulgação do relatório de política monetária, né, o RPM, do quarto trimestre, que saiu agora há pouco às 8 da manhã e será comentado logo mais numa entrevista coletiva às 11 da manhã, com a presença aí do presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Mas o fato é que o mercado de juros espera pelo RPM sem muita esperança aí de que o documento possa trazer novidades em relação ao tom conservador que foi observado na ata do Copom na última terça-feira, né? Ela reduziu aí as apostas de corte da Selic em janeiro e fortaleceu a reunião de março aí como um cenário possível. No pano de fundo ainda temos o risco eleitoral bombando, né? Agora que Tarcísio de Freitas parece estar fora da disputa à presidência da República em 2026,
depois que a pesquisa Genial Quest mostrou a vantagem de Flávio Bolsonaro sobre ele, mas ambos aí sem força suficiente para evitar uma reeleição de Lula. O fato é que isso contaminou o humor dos investidores nesses últimos dias, Débora. É isso, mas olha, não é só lá em Brasília o Congresso que está trabalhando aí bastante nesses últimos dias. A gente também tem uma agenda muito apertada aí no cenário internacional, muita coisa para a gente acompanhar, né, Theo? Exatamente, né? Depois de 2 meses aí no escuro pelo apagão de dados, né, o Wall Street finalmente deve receber hoje um sinal claro aí se a inflação do consumidor nos Estados Unidos está acelerando por causa do tarifaço do Donald Trump, né? A expectativa dos economistas é que o CPI de novembro, né, que vai sair às 10h30 da manhã pelo horário de Brasília, mostre uma alta aí de 0,3% na comparação com o mês anterior e avance para 3,1% na comparação anual, acima dos 3% registrados lá em setembro, né? Lembrando que o CPI de outubro não será publicado porque o governo americano não conseguiu coletar os dados durante o shutdown e não é possível aí apurar o índice de maneira retroativa. A agenda nos Estados Unidos também terá o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego, que sai no mesmo horário do CPI, às 10h30. Já na Europa, a quinta-feira também está bombando, com decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra, né? A decisão do BCE sai às 10h15 e a expectativa é de manutenção dos juros em 2% aí pela quarta reunião seguida. Às 10h45, a presidente do BCE, a Christine Lagarde, comenta a decisão em entrevista coletiva, quando ela poderá ser questionada aí sobre as chances de um início de aperto monetário por lá no começo do ano que vem. Recentemente, ela disse que o BCE pode atualizar as suas projeções novamente neste mês, com revisão para cima nas estimativas de crescimento, diante de uma economia europeia bastante próxima do potencial aí na zona do euro. Já o BCE inglês anuncia sua decisão já já, às 9h aqui pelo horário de Brasília. Os economistas acreditam em uma redução de 0,25 ponto percentual nos juros por lá, para 3,75% ao ano, retomando aí o ciclo de flexibilização após a pausa nos cortes em novembro. Mas a decisão deve ocorrer novamente aí com o placar dividido e votação apertada, né? O presidente do BOE, o Andrew Bailey, comenta essa decisão numa entrevista coletiva logo mais às 9h30. E de tarde, é a vez do Banco Central do México, o Banxico, também decidir como é que ficam os juros por lá às 4h pelo horário de Brasília, Débora. É isso, vamos acompanhar a agenda movimentadíssima lá fora. Theo, meu querido, muito obrigada sempre pela parceria. Olha, eu não sei você, mas quem vai sextar hoje sou eu. Então eu te encontro aqui novamente na segunda-feira, mas amanhã vai ter aqui CNN Morning Call também com a sua presença. Eu vou descansar um pouquinho, na segunda eu tô de volta, meu querido. Tá certo, boa folga, até segunda. Tchau. Obrigada, até segunda, Theo, tchau, tchau.